Boa noite. Olha, estava falando para o pastor ali agora há pouco. Quem vem... Deixa eu para cá melhor. Quem vem segunda-feira numa semana de oração, vem o resto da semana, né? Hoje é o dia do corte. Assim. Tem gente que a gente sabe que não pode vir, é difícil, vai poder assistir depois. E aí eu falo com o pessoal que está assistindo a gente online. Eu sei de gente lá no Rio Grande do Sul que está assistindo a gente. Um abraço para vocês aí. Nossas orações, nossos corações e o nosso bolso deve estar com vocês aí, porque nós somos uma família, né? Nós estamos nesta semana em busca do Senhor, em busca do Deus vivo, é o subtítulo dessa semana, né? De hoje em diante, e o subtítulo é em busca do Deus vivo. Nós estamos em busca do Deus vivo. Nós vimos que votos, no primeiro dia nós vimos que votos, compromissos, decisões firmes são fundamentais na nossa vida espiritual. Se nós não tivermos isso, teremos uma vida cristã vacilante. E essa é a principal, quem sabe, causa de quedas espirituais. Pessoas que são ouvintes da palavra apenas, mas não praticantes. Não tomam decisões firmes após cada verdade que ouvem. E uma coisa muito interessante que Ellen White diz, ela diz que a verdade que não converte, endurece. Isso é muito sério. Quando eu li isso, eu estremeci por dentro. A verdade que não converte, endurece. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas como é que pode Deus endurecer o coração de Faraó? Não, ele ouviu a voz de Deus através do profeta Moisés, e a verdade não converteu o coração do Faraó. Então a verdade que não converte, endurece. E se eu ouço as verdades da palavra de Deus e não tomo decisões em direção à verdade, a obedecer à verdade, que é para o meu bem, tem gente que tem ideia de que os mandamentos de Deus, as orientações de Deus são para ver quem vai para o céu e quem não vai. Essa é uma ideia muito infantil de Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Isaías fala assim: se eu tivesse dado ouvidos aos teus mandamentos, então, se tivesses dado ouvido aos teus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesse dado ouvido aos mandamentos. Os mandamentos são uma vantagem para nós, são um benefício para nós, não para ver quem vai para o céu ou quem não vai. Essa não é a primeira razão de ter os mandamentos, mas senão para nos beneficiar, para nos proteger. Nós vimos na segunda noite, nós vimos ontem à noite, a importância da revelação. Nós vimos a diferença entre revelação, é o ato de Deus comunicar com profetas, inspiração é a atuação de Deus no processo de transmissão da mensagem, quando o profeta transmite por escrita ou por outra maneira, então ele é inspirado por Deus. E nós vimos que nós, quando recebemos essa revelação, a palavra inspirada, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender. E nós vimos que os únicos inspirados são os verdadeiros profetas, canônicos ou não canônicos. Ontem alguém me perguntou assim: pastor, você falou que Davi era profeta. Onde na Bíblia está que Davi é profeta? Procura lá em Atos capítulo 2. Tá? Atos capítulo 2 tem um discurso de Pedro. Pedro fala assim: Davi que era profeta, né? E você vê um profeta canônico, que um escrito dele está no conjunto do cânon, que é a Bíblia, sendo advertido por um profeta não canônico. Aí você fala: qual que tem mais autoridade? Nenhum tem mais autoridade que o outro. Ambos falam de Deus, a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo, independente do tempo que eles viveram. E mais uma coisinha: nenhum profeta foi canônico no tempo da sua vida. Quando ele existia, quando ele estava vivo, não era canônico. E cada um tinha que decidir se eu aceito ou não a palavra do Senhor. Jeremias, por exemplo,
Quem que aceitou Jeremias? Né? Nós, quem está estudando Reavivados, leu o livro de Jeremias há pouco tempo. Como foi rejeitado o profeta Jeremias? Cada um tem que decidir. E eu ouvi alguém falar um critério, não um critério bíblico, né? Um critério da cabeça da pessoa, mas eu achei que tinha muito a ver. É assim, geralmente a voz de Deus vai me chamar a fazer algum sacrifício. Como é que eu sei que é a voz de Deus? Geralmente vai me chamar a fazer algum sacrifício, que eu não quero fazer, eu naturalmente não quero fazer, mas eu preciso do Espírito Santo para fazer. Hoje, nós vamos ver como Deus nos orienta a desimpedir as nossas conexões com Ele, porque nós estamos em busca do Deus vivo. Nós queremos estar perto do Senhor. Nós estamos exatamente vivendo no tempo do fim. Jesus está voltando. E Satanás tem muito interesse em impedir a nossa conexão com Deus. E algumas pessoas permanecem na igreja a vida toda sem ter essa conexão viva com o Senhor, sem poderem falar com o Senhor, quase face a face através da oração. Nós vimos ontem que uma das razões pelas quais nossas orações são impedidas está lá em Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Você lembra disso? Lá diz assim: a mão do Senhor não está encurtada para que possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Eu já estou ficando surdo, de verdade mesmo, né? Então, mas não Deus. Deus não fica, Ele é um ancião de dias, mas não fica surdo, né? A gente vai ficando ancião de dias e alguns de nós, né, vão perdendo a audição. Não Deus. Seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então, quando há pecado na minha vida que não é confessado, então Deus não pode ouvir minhas orações. E então nós vimos ontem que isso é um problema, mas é um problema de fácil solução, porque o próprio Deus proveu a solução. Sabe o que Ele fez? Ele enviou o Filho Jesus para que Jesus se tornasse pecado em nosso lugar. A Bíblia fala isso. E se eu aceito Jesus como meu substituto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eu devo morrer. Se eu aceito isso pela fé, porque às vezes parece uma coisa assim tão irreal, tão simples. A gente é acostumado a pagar por tudo que a gente consegue, né? Para a gente passar de ano tem que estudar, para ganhar salário tem que trabalhar, enfim, para várias coisas da vida você precisa fazer algo para poder adquirir aquele bem ou aquela coisa, né? Mas na vida espiritual, Jesus pagou o que eu deveria pagar. Jesus morreu essa morte, e se eu aceito pela fé, creio nisso, e agora eu tenho uma coisa para fazer sim. A coisa que eu tenho para fazer é aceitar que Jesus morreu por mim e confessar com a minha boca, né? Dizer: Senhor, eu sou pecador, e confessar pecados específicos. Eu espero que você assista aquele episódio 85 que eu falei para você do podcast, que é a oração dos 7 minutos. E um dos minutos muito importantes, um minuto crucial da oração, é o minuto da confissão. A confissão tem que ser específica, e a confissão é iluminada, ela é informada pela palavra de Deus, não apenas pelos meus sentimentos, porque às vezes os meus sentimentos, geralmente não às vezes, os meus sentimentos me enganam. Os meus sentimentos podem me dizer que coisas lícitas são erradas, e eu ando com aquele senso de culpa desnecessariamente. Outras vezes eu penso que coisas erradas são corretas, e eu não sinto culpa alguma por coisas que Deus condena. Deus condena e eu penso: mas isso não tem nada a ver, eu não acho que isso é errado. O meu achômetro não é o termômetro, não é o guia que vai definir o que é pecado ou não. O que define o que é pecado, o que não é pecado, é a palavra de Deus, é a revelação. Bíblia e espírito de profecia. Profetas inspirados por Deus falam e me dizem, me informam. Então, quanto mais eu leio estas coisas, mais eu vou ver pecado na minha vida, né?
quanto mais perto de Jesus, mais pecador eu sou. Quanto mais longe de Jesus, mais santo eu pareço aos meus próprios olhos. E quando eu me vejo como pecador, eu tenho o privilégio de confessar. E quando você confessa, 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos nossos pecados, gente, isso é maravilhoso, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não consegue resistir confissão de pecados. Se Satanás conseguir fazer você não confessar pecados, ele vai levar você à perdição. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque ele leva você a não confessar. Mas se você, informado pela palavra de Deus, informada pela palavra de Deus, resolver pela fé aceitar o sacrifício de Jesus e confessar pecados, Deus não consegue reter o perdão. Porque a promessa é que se você confessar, você será perdoado. Você pode estar tentando esconder o seu pecado, né? Pode ter alguém que está ouvindo a gente até pela internet, pelo online aí, que pecou um pecado que acha que é um pecado enorme. Eu quero dizer para você, pode ser que o seu pecado seja grave, sim, mas ainda não inventaram um pecado que Deus não possa perdoar. E alguém pode dizer: mas pastor, e o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável porque a pessoa não confessa mais. E ela não confessa mais porque ela se habituou a viver a vida de pecado e a rejeitar os convites do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Confesse o pecado, confesse a Jesus. Se você confessar pecado, mas o que vai acontecer? Deixa Deus cuidar da sua vida. Davi, Ellen White, no livro, olha, tem um livro muito interessante, que é o livro Testemunhos sobre Conduta Sexual, Novo Casamento, é mais ou menos assim o título, de Ellen White, deve ter para vender aqui. Nesse livro ela diz que Davi não procurou esconder o seu pecado. Quando foi descoberto o seu pecado adultério, um pecado grave, pelo qual pessoas morriam, pessoas eram apedrejadas naquele tempo, Davi não procurou esconder o pecado. Pelo contrário, ela diz, Davi escreveu um hino sobre o pecado dele. Esse hino você encontra na sua Bíblia, no Salmo 51. Ele escreveu um hino e mandou o povo cantar do seu próprio pecado. Quando eu quero, por isso Davi falou assim: quando ocultei os meus pecados, secaram os meus ossos, mas eu te confessei o meu pecado, meu Deus. Limpa-me, purifica-me. Deus purifica, mas a purificação começa pela confissão. Quando você confessa, você é justificado pela fé que você tem no sacrifício de Jesus. Justificado pela fé, você tem paz com Deus, e o caminho é aberto para Deus ouvir você. Você se torna justo não por causa das coisas que você fez. As coisas que você fez não foram boas. Você se torna justo pelas coisas que Jesus fez. As coisas que Jesus fez foram boas. Jesus morreu por você. E quando você confessa, o seu pecado é tirado de você e colocado sobre Jesus. E Ele então morre para pagar o seu pecado. E agora o caminho está aberto para você orar. Salmo 34, verso 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à voz dos justos. E no Salmo 34 ainda fala: clamam os justos, o Senhor o livra. Quem que é justo nessa vida, nessa terra? Justo nessa terra aqui é pecador que confessa, não tem outra opção. Justo, quem Deus considera justo nessa terra é uma classe de pecadores que confessam. Não importa qual é o pecado, confessa o pecado, deixa com Jesus o resultado. Ele vai resolver esse assunto para você, mas confessa o pecado. Eu me lembro, vou contar umas coisas para vocês, eu não conto para ninguém, né? Eu, na minha época de UNASP lá, que era o único que existia, né? Eu tinha uma vida muito difícil, porque eu fazia a vida ficar difícil, né? Eu tinha uma vida difícil na escola, eu tinha uma vida difícil com os meus pais, eu tinha uma vida difícil na minha saúde, eu tinha uma vida difícil nos meus relacionamentos, eu
tinha uma vida difícil em tudo que é lado, né? E uma das coisas muito difíceis para mim era o estudo, né? Eu repeti de ano, o segundo ano do ensino médio, e estava para repetir outra vez o segundo ano do ensino médio, e eu não gostava de estudar, e eu não tinha domínio próprio para estudar, e muito relacionado com meus hábitos de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se der tempo. Acho que vai dar tempo para a gente falar, pelo menos começar a falar sobre isso hoje, né? Muito relacionado com hábitos de saúde. Hábitos de saúde têm íntima relação com o funcionamento da sua mente. Anos depois eu fui descobrir isso, né? Mas uma coisa que foi muito importante para mim foi um dia que eu entendi que eu era desse jeito torto. Eu sou torto porque eu nasci torto, sou filho de pai e mãe tortos, certo? Porque o pecado entrou por um homem no mundo, passou a todos. Porque eu sou pecador, porque eu não nasci anjo. Se eu tivesse nascido anjo, eu fazia tudo certinho, mas eu não nasci anjo. Eu entendi isso. Eu disse, pronto, agora está a solução. Sabe qual é a solução? Eu vou confessar para Deus. E eu me lembro o dia que eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu sou pecador, por isso que eu não passo de ano, por isso que eu não quero estudar, por isso que eu não isso, por isso que eu não aquilo, eu faço tudo errado, tudo meto os pés pelas mãos, porque eu sou pecador. Essa é a razão dos problemas da vida da gente. Então quando você confessa, Deus fala assim, filho meu, eu vou ajudar você. Agora eu vou fazer com você uma coisa. Eu vou derramar sobre você, já que você confessou, você abriu a porta da sua vida para eu agir. Não para aí, porque agora você tem que continuar. Você recebeu a Cristo, agora você tem que andar com Ele. E como que você anda com Ele? Você precisa receber o Espírito Santo. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer entrar no seu corpo. Ezequiel capítulo 36. Ou 37, Ezequiel capítulo 37, verso 26 e 27. Deus diz assim, dar-vos-ei coração novo, porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aí o verso seguinte diz assim, porei dentro em vós, eu quero ler para não errar. 37, Ezequiel capítulo 37, versos 26 e 27. Porei dentro em vós o meu espírito, verso 27, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, observeis. Gente do céu, que verdade é essa aqui? Guardar os mandamentos é obra de Deus em você. É isso que está dizendo aqui. Quando Deus tira de você o coração de pedra é uma figura de linguagem para coração pecador, para coração que gosta de encrenca, que gosta das coisas que não são de Deus, que ama entrar em problema. Tem gente que ama problema, procura problema, mas por quê? Porque nasceu assim, a inclinação da carne. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, dá em morte, final de tudo é morte. Então Deus fala assim, eu tenho solução. Não adianta eu perdoar você e você continuar a mesma pessoa, porque eu perdoo você, você vai lá e peca de novo. Então o que adianta eu só perdoar você? Eu não posso só perdoar você, eu tenho que perdoar e eu tenho que purificar e transformar você. Agora esse trabalho de transformação é obra do Espírito Santo. E é por isso que eu preciso receber o batismo diário do Espírito Santo. Ellen White fala que Jesus recebia o batismo diário do Espírito Santo. Cada dia de manhã cedo ele ia à presença de Deus. Ontem nós vimos sobre a importância de você estabelecer o hábito de pôr Deus primeiro. É nesse momento que você recebe o batismo diário do Espírito Santo. O Espírito Santo você não recebe uma vez por todas. O Espírito Santo é uma experiência que precisa ser renovada a cada manhã. Ellen White fala, cada manhã Jesus ia à presença do Pai e recebia um novo batismo do Espírito Santo, só para aquele dia. O batismo do Espírito Santo que você recebeu ontem não serve para hoje, o de hoje não serve para amanhã. Cada dia você precisa receber uma nova dotação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo entra em você, toma posse do corpo. Gente, isso é uma coisa radical. Não me pergunta que eu não sei explicar como é que isso acontece. Mas a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo.
né? Lá em Coríntios, Paulo fala: vocês são templo do Espírito Santo, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, né? Por isso ele fala lá: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, porque é através do corpo que as coisas acontecem, né? A palavra de Deus diz que nós somos ser julgados pelo bem ou pelo mal que fizermos através do corpo. Claro que é através do corpo, não tem outro jeito de fazer o bem e o mal. Mas é o corpo que é o agente de fazer o bem ou o mal. Esse corpo Deus nos deu emprestado até o dia da morte da gente. Depois que a gente ressuscitar, nós vamos receber um outro corpo. Não vamos perder a identidade, vamos ser nós mesmos, né? Estamos um pouquinho melhorado, né? Eu acho que vou estar um pouquinho mais, né? Assim, não magrelo desse jeito assim, né? Um pouquinho mais enchendo. Minha esposa vai falar: agora sim, hein? Deu uma caprichada, né? Então, mas é outro corpo, é outra carne, diz a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, o que precisa ficar muito claro para nós é que aqui em Ezequiel capítulo 36, é que Deus quer tirar de mim a minha natureza, essa meu coração de carne, de pedra, e dar um coração sensível às suas coisas, sensível à sua voz. Agora, nesse processo, os meus hábitos físicos são muito importantes, muito importantes. E é por isso que nos foi dada a mensagem da reforma de saúde. Porque se o Espírito Santo quer entrar no meu corpo, vão acontecer coisas a nível físico. Vão acontecer coisas a nível físico que não podem acontecer de maneira ideal se eu estiver vivendo com hábitos nocivos. Eu vou dar um exemplo para você. Como que pode uma pessoa que acabou de se entupir de cocaína ter a mente clara para receber a voz de Deus? Uma pessoa que tomou uma garrafa de pinga e agora diz assim: é o meu momento de oração. E eu muitas vezes experimentei isso. Algumas vezes comi muito, né? Pode ser que já tenha acontecido com você. Enche um domingão que está lá a família toda em casa e você fala assim: hoje é o dia. Você come e fala assim: agora eu vou orar. Agora eu vou orar e ler minha Bíblia. O que você vai fazer? Você vai dormir, porque a sua mente ficou... Você percebe? Isso é muito real, porque existe conexão entre os nossos hábitos físicos e a nossa relação com Deus. Essa conexão é muito importante. Por isso Paulo fala lá em Romanos capítulo 12: eu rogo para vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Para você prestar um culto racional, pensado para Deus, você precisa respeitar os hábitos físicos. Claro que você não tem força para fazer isso, nem eu mesmo. Isso é um milagre de Deus, quando Deus coloca em você o Espírito Santo, né? Mas eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu quero compartilhar algumas coisas. Eu sei que ler assim não é tão interessante, mas eu quero ler para vocês. Eu tinha isso em PowerPoint, mas eu resolvi não apresentar PowerPoint, porque a gente vê muito PowerPoint. E eu quero que você olhe para cá e você escute. Tem alguns textos. Aquele texto que eu citei agora há pouco, sobre nós estarmos diante do tribunal de Cristo para... sermos julgados de acordo com o bem ou mal que fizemos através do corpo, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Mas olha o que diz Ellen White sobre esse assunto. Ela diz assim: o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para edificação do caráter. O corpo é o único agente pela qual a mente e alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Por isso que eu preciso cuidar do corpo. Daí ela fala: os nervos do cérebro, isso no livro Educação agora, página 209. Os nervos do cérebro, são 12 pares que a gente tem aqui, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima.
Gente, então a comunicação de Deus para comigo tem uma dimensão física. Tem uma dimensão física. E você sabe que esse pessoal de Nova Era, esse pessoal que está procurando aí essas outras coisas, dizem que você tem chakras. Então você tem pontos de abertura no seu corpo. Parece que é aqui, tem outros lugares. A revelação que recebeu Ellen White é diferente. Ela diz que a nossa comunicação com o lado da luz, porque por trás da cortina que separa o visível do invisível, tem dois tipos de entidades espirituais: das trevas, de acordo com a Bíblia, e aí tem a coisa do grande conflito, né? Das trevas e das luzes. Então, de acordo com o que Ellen White diz que recebeu como revelação de Deus, para você receber orientação do lado da luz, essa orientação vem através dos 12 pares dos nervos cerebrais. E ela fala assim: tudo que vier a impedir a livre circulação de corrente elétrica nesses nervos cerebrais vai afetar a minha ligação com Deus. Isso envolve os 8 remédios naturais. E você sabe quais são os outros remédios naturais. Então, se você está realmente... Não, pastor, eu estou aqui para brincar, eu não estou aqui para realmente seguir a Deus. Tudo bem. Então, só para brincar, tudo bem. Agora, não, pastor, eu realmente acho que Jesus está voltando. Pastor, a minha casa está um circo. Estamos à beira do divórcio. Eu preciso de Deus na minha casa. Então, espera um pouquinho. Você precisa de Deus. E você ouviu Deus falando para você que a comunicação dele para você ter clareza mental, para você saber o que você quer fazer, o que você não pode fazer, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar dos hábitos. Você tem que cuidar do que você come. Você tem que cuidar da hora que você deita, da hora que você levanta, sua comunhão com Deus de manhã, a água que você toma, a luz do sol, ar puro, temperança. O que é temperança? O povo do mundo fala assim, eles dizem assim: temperança é você consumir álcool com moderação. Essa é a ideia do mundo. Você come o que não presta, você usa o que não presta com moderação. O conceito de Deus de temperança é nada do que faz mal e moderação no que faz bem. Diferente, completamente diferente. Nada do que faz mal e moderação no que faz bem, né? Quando Ellen White recebeu essa revelação, Deus falou para ela, por exemplo, para comer integrais, produtos como Deus criou, não como o homem desmanchou e tornou-os refinados, né? E me vem sempre à mente a história dela com arroz integral, que foi uma luta para mim também quando eu entendi esse assunto, né? E Deus falou para ela: minha filha, você quer que a sua mente funcione melhor, você quer que eu consiga falar melhor com você, come arroz integral, especificamente o arroz integral. E ela disse que ela punha arroz integral na boca e tinha vontade de vomitar. Ela não conseguia comer arroz integral, aquilo era horrível para ela. E um dia ela falou assim: eu vou jejuar agora até eu conseguir comer arroz integral. E ela começou a jejuar. Um dia não conseguia comer, 2 dias não conseguia comer, 3 dias de jejum. Aí ela disse: depois de 3 dias de jejum, o arroz integral foi a coisa mais deliciosa da minha vida, né? Comeu arroz integral e passou. Mas então, para você ver, mesmo essa pessoa que recebeu a revelação de Deus, não foi por que eu vai ser no mole? Não é no mole. Eu preciso orar, dobrar o joelho e dizer: meu Deus, eu não fui criado desse jeito. A comida que minha mãe me dava não era assim. Mas me ajuda, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero dizer para você, entre esses 8 remédios, parece para mim, isso aqui é pitaco, não é voz de Deus, tá? Mas para mim parece que a questão relacionada com nutrição, ela tem um peso especial. E eu quero mostrar algumas coisas para você, porque eu penso dessa maneira. Eu anotei algumas coisas aqui. Hábitos de dieta se tornaram, na palavra de Deus, um sinal de fidelidade a Deus. Onde que isso começa? Lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Era comida o divisor de águas.
Olha, você pode comer, e olha como Deus foi maravilhoso, Ele falou, coma de tudo que tem. Você imagina a abundância naquele jardim. Deus falou, coma de tudo. Só tem uma coisa, que no dia que você comer essa coisa, vai dizer para vocês e para mim e para o universo, que vocês não me aceitam como Deus. Era comida. E aí você conhece a história, o que aconteceu com Adão e Eva. Primeira tentação de Satanás nessa terra foi com comida. Lembra disso? Aí você vai, o povo de Israel, para o deserto. Um pouco antes de entrar na nova Canaã, na Canaã, não na nova, na Canaã terrestre, Deus estabelece uma dieta para o seu povo. E que diferente da dieta do Éden, porque era uma monodieta. Era uma dieta de uma comida só. O que era? Maná. E aí Deus usa o maná para ensinar a guarda do sábado, né? Olha que interessante aquele episódio do maná, acho muito interessante. Maná todos os dias. Deus, eu estou vindo da Angola agora, 2 semanas atrás, um pouquinho mais de 2 semanas, estava em Angola. Lá pro lado do sul, do sudeste da Angola, tem perto de Huambo, que é uma capital ali de um estado ali no sul, tem um lugar onde até recentemente caía maná. Até 6 meses atrás, me disseram, pastor, até 6 meses atrás estava caindo, agora parou de cair, né? E já durante muito tempo vinha caindo maná, os relatos dão conta, desde a Segunda Guerra, assim. Então é uma coisa real, muito interessante. E Deus usou o maná para ensinar coisas, né? E com comida a gente ensina muita coisa, viu? Um parênteses aqui. Com comida a gente ensina domínio próprio para a criança. As primeiras lições de domínio próprio para os filhos são com comida. Hoje nós vivemos numa geração condescendente, né? Tudo pode, tudo é permitido, né? E você dizer para uma criança não comer fora de hora parece um absurdo, parece uma violência para com a criança. Mas você não esquece que isso vai ter consequências lá no futuro, na vida adulta, porque é com comida que você ensina o domínio próprio. E Deus usou comida para ensinar a obediência ao povo de Israel lá no deserto. Então quando você diz para uma criança, filho, agora não é hora para comer. Comida tem hora. Desde o peito a criança tem que aprender. Comida tem hora de comer e tem hora de não comer. Deus falou isso lá no Éden. Não, isso aqui não é para comer. Tem coisas que não são para comer e tem hora que não é para comer. E a gente vive numa geração que... E eu me lembro, eu comia fora de hora toda hora. Tive um amigo que um dia, em uma aula de programa de saúde na faculdade de teologia, eu entrei com um sanduichão lá no meio da manhã, né? E eu tinha um amigo muito legal, assim, um cara de Deus, que era meu amigão. E ele olhou para mim e falou assim, Marcos, você ainda está comendo fora de hora? E eu pensei, o que tem, né? Só que depois eu ficava com azia, o resto da manhã perdia a vontade de almoçar, entendeu? Minha mãe lá preparava um almoço legal e eu não conseguia comer, porque eu ia atrás do meu apetite. E ele me falou um negócio muito interessante, ele falou, Marcos, você quer parar de comer fora de hora? 2 coisas, oração. Segunda coisa, toma água. Oração e toma água. E você não imagina a luta que isso foi para mim, para eu parar com essa coisa que estava arrebentando com a minha vida. Vai parecer que eu era incapaz de resistir quando alguém me oferecia, aceita? Pô, mas não é hora de comer. Como é que eu vou comer isso? E o meu cérebro vai acabar afetando o meu cérebro. Depois, né, a gente recebe, através da Bíblia ali, do Pentateuco, orientações gerais sobre a alimentação. E aí vem o tempo de Jesus. Jesus vai para o deserto da tentação. Qual é a primeira tentação de Satanás? Qual é a primeira tentação de Satanás sobre Jesus? Comida outra vez. Comida outra vez. E agora nós estamos no tempo do fim. Um pouquinho antes de entrar na nova Canaã. Estamos no deserto de novo, nova Canaã. O que Deus faz? Deus dá de novo uma mensagem de saúde. Agora uma mensagem bem mais completa. Porque os tempos são muito mais difíceis. E essa mensagem se destina a proteger os seus filhos. Nós vamos ter mais pandemias, nós vamos ter mais coisas que vão vir por aí. E esta mensagem é destinada para proteger a nós e aos nossos filhos, a nossa casa.
Deus quer que o seu povo esteja debaixo de um escudo especial. Isso não significa que ninguém vai morrer. Alguns de nós vão morrer porque é plano de Deus que alguns morram. Pronto, acabou. Mas tem uma proteção especial para quem segue essas orientações. A palavra de Deus diz isso. E agora, nesse tempo do fim, qual que você acha que vai ser a primeira tentação de Satanás para com você? Lá no Éden, a primeira tentação de Satanás foi com comida. Jesus no deserto, Jesus que é o Filho de Deus, a primeira tentação de Satanás foi com o quê? Foi com comida. E você acha que você é melhor que Jesus? Olha o que diz Ellen White sobre esse assunto. Ela diz assim, livro Temperança, página 201, ela diz assim: a temperança sozinha, é radical essa declaração, a temperança sozinha é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus e o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Gente do céu! É o fundamento de todas as graças a serem recebidas, página 201 do livro Temperança. E é o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Por que tem gente que não tem vitória espiritual? Por que tem gente que tem debilidade, fraqueza espiritual? Porque quem sabe ainda não ouviu essa mensagem, mas hoje está ouvindo. Hoje tem o poder de tomar decisões, não baseado na sua própria força, no que você pode fazer, porque Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E não tem uma ordem que Jesus nos dá para a qual Ele não provê força para a gente cumprir. É por Ele. Por isso Paulo fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. E é porque esse assunto é tão importante que Satanás leva algumas pessoas até a fazer chacota e brincadeira com esse assunto. Eu não dou risada dessas brincadeiras, porque eu sei quanto eu tenho lutado, como é sério e como eu sou vulnerável, e como eu sou inclinado a cair em tentações nesse aspecto, porque Satanás não desiste de você. Então essa primeira citação que eu li para você diz que a temperança sozinha é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus e o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Agora, olha uma outra citação que está no livro Eventos Finais, página 21. Muitos de nós têm o livro Eventos Finais. Página 21 do livro Eventos Finais diz assim: a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Você não está vendo uma grande depravação moral em nosso mundo? Um monte de injustiça, um monte de imoralidade, um monte de coisa errada. Esse texto está dizendo que o fundamento disso tudo, o começo disso tudo, é glutonaria e intemperança. Satanás está consciente disso, Satanás sabe disso. Por isso que lá no Éden ele tentou com comida, Jesus tentou com comida, e agora no tempo do fim você acha que ele vai fazer o quê? Satanás está consciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde, mesmo à custa da própria vida. Comer, beber, tornam-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio. É uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. E aí no livro Ciência do Bom Viver, página 91, página 129, ela diz: a temperança em todas as coisas tem mais que ver com a nossa restauração no Éden do que os homens imaginam. E depois, finalizando, Conselho sobre Regime Alimentar, página 236, diz assim: outra declaração bem radical. Olha só: é impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. É impossível, é impossível. Satanás sabe disso. Agora Deus está me chamando para tomar uma posição. Se eu não estou brincando de volta de Jesus, se eu não estou, e eu acho que quem vem numa segunda-feira, numa semana de oração, eu tenho a impressão que não está brincando não, né? Você vai sair de casa segunda-feira para vir numa semana de oração? É porque realmente você está querendo alguma coisa. Então, nós estamos ouvindo um chamado do Senhor. Um chamado do Senhor para tomar decisões. Você tem o seu cartãozinho de compromisso. Nesse seu cartãozinho tem ali primeiro, segundo, terceiro ponto.
do seu cartãozinho de compromisso, hábitos saudáveis. Mas espera, não escreve nada. Eu quero fazer algumas recomendações para você antes de você assinalar aqui. Nós só falamos da importância, mas não falamos o que fazer, porque aqui não é o momento. Então, você agora vai para casa, vai ler livro Ciência do Bom Viver, com oração. Senhor, isso vem do Senhor mesmo? Isso é de Deus? Ou é invenção da igreja? Ora a Deus. Eu não posso responder essa pergunta para você. Eu já fiz essa investigação por mim mesmo. Pega o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Leia esse livro. Leia especialmente as primeiras 90 páginas, que são impactantes para quem quer comunhão com Deus. Leia esse livro. Ore a Deus. Peça a Deus iluminação. E eu quero dizer alguma coisa para você. Primeira coisa, tenha mais pressa de viver do que falar. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, que se conhece rapidamente quem é vegano ou quem é vegetariano, porque em 2 minutos de conversa a pessoa já fala isso. Isso é ridículo. Tenha mais pressa de viver do que falar. Você não vai ser salvo por isso. Não faça isso de um ponto de exibição. Isso é para você, para o seu crescimento, para a sua comunhão com Deus. Você vai num lugar onde não tem comida que serve para você, você fica com as pessoas, porque as pessoas são mais importantes que a comida. E Paulo fala assim, se por causa de comida e bebida você entristece o seu irmão, e eu já vi isso, eu já vi gente chegando em reuniões da igreja abrindo panela, isso aqui eu não como, isso aqui eu não como. Gente, essa reforma de saúde não está fazendo nada para você, porque reforma de saúde sem Jesus vai fazer um pecador longevo. Você vai viver mais anos no pecado porque está vivendo a reforma de saúde. E não vai adiantar nada para a sua vida eterna. Porque ela precisa de Jesus. Ela facilita você se aproximar de Jesus. Mas quando você tem esse tipo de atitude, ficar abrindo panela, botando defeito na comida dos outros, na vida dos outros, Jesus não está na sua vida não. Isso não vem do céu, isso não vem de Jesus. Essa mensagem é para tornar você uma pessoa mais branda, mais amorosa, mais carinhosa, melhor para os outros. Então você vai num lugar, numa reunião, não tem comida para você, qual é o problema de jejuar? Jesus jejuou? Jesus, quando era muito tentado, não comia nada. Eu estava numa igreja uma vez, a minha irmã falou assim, pastor, agora que eu me batizei, eu vou na casa da minha filha. Quando eu vou lá, minha filha só faz arroz e porco, pastor, e aí eu não como. E eu vou embora. Eu falei, mas minha irmã, você vai lá na casa da sua filha para ver a filha ou para comer? Aí ela ficou pensando assim, né? Eu falei, minha irmã, sua filha é mais importante que comida, come na sua casa, enche a barriga lá na sua casa, vai para a casa da sua filha e ame a sua filha, abraça, beija a sua filha. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Isso é para você comer lá na sua casa, viver na sua casa. Então, isso é muito importante. Então, tenha mais pressa de viver do que de falar. Outra coisinha que eu queria dizer para você. Comece pelos sims e não pelos nãos. Em vez de você retirar coisas da sua vida, começa por adicionar coisas saudáveis. Eu vou tirar, agora eu não vou usar. Não começa pelos nãos, começa pelos sims. Eu vou adicionar os integrais, eu vou adicionar água entre as refeições, eu vou adicionar verduras, saladas, vou adicionar frutas. Adiciona, começa por adicionar. E começa com uma coisa. Então eu queria que agora você anotasse aqui, terceiro item dessa sua cartela de compromisso. Hábitos saudáveis. Se você está impressionado pelo Espírito Santo a começar uma coisa nova na vida, pelo poder de Jesus, não pela sua força, porque você não tem força, eu também não tenho. Com a ajuda de Deus, meu Deus, me ajuda, eu quero, me ajuda, meu Deus. Então você assinala esse terceiro quadradinho aqui, e atrás ou em algum lugar, você pode escrever um hábito físico que pela graça de Deus, pela oração, sem oração é da carne, você vai falhar. É com oração. Vai lá, se ajoelha e ora muitas vezes. Meu Deus, eu quero andar contigo. Aquele que está ligado em mim vai produzir muito fruto. Me ajuda, meu Deus, me transforma. Põe o teu espírito em mim, tira o coração de pedra, põe o coração de carne. Então em Deus eu quero adotar esse hábito. Só um. Coloque aí, escreva no seu cartão de compromisso e vai pedir ajuda para o Senhor. Eu quero convidar você para, com o seu cartão, estou vendo gente escrevendo aí, muito legal. Eu quero convidar você para orar agora, o seu cartão de compromisso em mãos. Vamos
nos colocar em pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos no tempo do fim. As profecias indicam que o Senhor está voltando. Coisas acontecem no nosso mundo, coisas acontecem na nossa casa, para as quais nós não temos explicação. Mas todas estas coisas são chamados de um Deus que diz: filho, filha, é hora de você permitir que eu consagre a sua vida, que eu santifique a sua vida. E isso é uma oferta que eu faço para pecadores, mas pecadores que confessam, pecadores que querem. Então, Senhor, aqui estamos nós. Alguns de nós estão com esse cartão de compromisso em mãos. Outros online, quem sabe, não têm o cartão de compromisso em mãos, mas estão fazendo compromisso, quem sabe escrevendo no seu celular, escrevendo num pedaço de papel alguma coisa, querendo dizer: eu quero, meu Deus, eu desejo, meu Deus. Senhor, fortalece, abençoa e sela os compromissos que o teu povo está fazendo contigo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.